Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, bendito és tu, Senhor Deus do universo. Eu peço humildemente a Ti, meu Pai, perdoe os nossos pecados, nossas falhas, nossas transgressões. Perdoa-nos com Teu sangue carmesim nesta hora, pela Tua bondade, pela Tua vontade, pelo Teu querer. Perdoa-nos, Pai, porque somos miseráveis e pequenos, somos falhos, nós erramos, nós fraquejamos, nós tropeçamos, Senhor. Nós pecamos até mesmo sem saber. Pecamos porque somos fracos, falhos e pecadores. Porque vivemos nessa vida rodeados de seduções e tentações, para que tropecemos em nossos pés, Pai, e nos afastemos da Tua misericórdia. Mas através do Teu perdão, Senhor, nós seremos resgatados, nós seremos buscados das trevas às quais nós nos encontramos e seremos levados à Tua luz pelo Teu infinito amor. Humildemente, Jesus, eu te peço, fala ao meu coração, fala comigo, fala, meu Pai, aos ouvintes dessa palavra, fala à minha mulher, aos meus filhos, fala aos irmãos, às irmãs, fale a todas as pessoas que o Senhor deseja falar. Que essa palavra venha quebrar o coração endurecido, venha endireitar o caminho torto, venha dar ânimo ao desanimado, força ao fraco, graça ao abatido, Senhor, e venha vivificar aqueles que se encontram fracos e doentes na fé. Que o Senhor venha despertar aqueles que dormem, Senhor, o sono da indolência, que o Senhor venha trazer a Tua salvação através da Tua palavra, a Tua palavra de ânimo, a Tua palavra de vigor. Renove as nossas forças, Pai, dai-nos a Tua graça, dai-nos a Tua luz, dai-nos a Tua direção, Senhor. Eu peço que o Senhor venha falar conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. A palavra do Senhor hoje está em Isaías, capítulo 33 e versículo 2. Senhor, tem misericórdia de nós, por ti temos esperado. Sê tu o seu braço cada manhã, como também a nossa salvação no tempo da tribulação. Diz assim comigo: glória ao Pai, glória ao Filho, glória ao Espírito Santo de Deus, mas graças a Deus que já nos deu vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor Jesus. O título desse capítulo do livro de Isaías é o seguinte: os inimigos do povo de Deus serão destruídos, Jerusalém será restaurada, a sua glória e felicidade. O primeiro versículo diz assim: ai de ti, despojador, que não foste despojado, e que obras perfidamente contra os que não obram perfidamente contra ti. Acabando tu de despojar, serás despojado, e acabando tu de tratar perfidamente, perfidamente te tratarão. Agora a palavra para nós: Senhor, tem misericórdia de nós, por ti temos esperado. Sê tu o seu braço cada manhã, como também a nossa salvação no tempo da tribulação. A palavra do Senhor, ela nos fala nas Sagradas Escrituras, porque primeiramente a gente tem que entender que toda a nossa vida ela tem que ser guiada pelas Sagradas Escrituras. A bússola da vida do homem sobre a face da terra, da vida do homem, da mulher, do ancião, da criança, é as Sagradas Escrituras. A Bíblia fala que o coração do homem muitas vezes é enganoso. O homem muitas vezes pode achar que está tomando um caminho certo, pode acreditar que está sendo sensato em uma decisão, mas no final daquele caminho ele pode sofrer graves consequências ou até mesmo a morte. E nós temos uma bússola dada pelo nosso Deus, que é a Sagrada Escritura. Nós temos Gênesis, nós temos Apocalipse, nós temos os Salmos, nós temos Provérbios, nós temos Eclesiastes, nós temos de Gênesis a Apocalipse. É a Bíblia Sagrada a nossa bússola, a nossa maior bússola. E a palavra do Senhor, ela nos guia para a salvação. A palavra do Senhor, ela nos leva ao encontro do Pai, ao encontro de Deus.
E Deus é amor. Deus é paz, Deus é justiça, Deus ele é riqueza, ele é prosperidade, ele é bem-estar, ele é paz de espírito. Todas as coisas boas que nós almejamos, elas provêm de Deus. Todas as coisas santas e retas, verdadeiras, elas provêm do Espírito Santo. Porque nesse mundo não há paz por espírito do homem. Nesse mundo não há descanso para uma pessoa cansada. Nesse mundo há só mentira e engano. Nesse mundo há só tropeço e traição. Mas eis que Jesus Cristo veio para nos mostrar a luz, a sua luz, porque Ele é a luz do mundo. E Jesus Cristo ele nos diz que no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. O Criador do universo venceu a iniquidade da transgressão. Jesus Cristo foi um homem que nunca pecou, que nunca falhou em seu ministério, em seu testemunho, em seu exemplo para conosco. E nós devemos seguir o exemplo de Cristo. E nós vemos nas Sagradas Escrituras que Jesus Cristo ele sofreu. Jesus ele foi perseguido, ele foi massacrado, ele foi humilhado, ele foi açoitado, ele foi ferido. Jesus Cristo chorou. Jesus Cristo se angustiou. Jesus Cristo teve medo. Jesus Cristo precisou de ajuda. O homem que em todas as vezes da sua vida ajudou as pessoas, no fim do seu ministério precisou da ajuda de um sirineu, de um homem comum do povo para carregar aquela cruz. Porque a cruz que Jesus Cristo carregava não era a cruz dele. Jesus Cristo não estava levando sobre si os seus pecados. Jesus Cristo foi santo, ele era santo. Jesus era inocente de todas as acusações. Mas Jesus Cristo foi obediente ao Pai e levou sobre si as nossas transgressões. Então os meus pecados estavam sobre os ombros de Jesus na hora em que ele carregou aquela cruz. Os meus pecados estavam na carne de Jesus quando ele foi açoitado e dilacerado pelos chicotes romanos. Os meus pecados feriram os pulsos de Cristo, as mãos de Jesus, os pés de Jesus. Porque naqueles pregos estavam os meus pecados. E Jesus Cristo sofreu por nós, nos prometendo vida e vida com abundância. Mas a promessa de Jesus Cristo, ela não se resume somente para essa vida. A promessa de Jesus Cristo, ela é expressamente para a vida vindoura. Jesus Cristo nos trouxe muitas bem-aventuranças. Jesus Cristo nos ensinou como nós devemos agir e proceder no decorrer da nossa história sobre a face da terra. Mas a promessa maior que Jesus Cristo nos deu foi a vida eterna. Mas enquanto nós estamos aqui, não nos encontramos com nosso Senhor nos ares, nós somos peregrinos. Nós somos peregrinos em terra estrangeira. Nós somos como os israelitas peregrinando no deserto 40 anos. Nós estamos debaixo de um sol ardente, onde a graça de Deus nos protege. Nós estamos no meio de uma noite sombria, aonde as colunas de fogo da presença do Espírito Santo nos guardam. Nós estamos sendo alimentados, como por exemplo os codornizes, nós estamos sendo alimentados pela graça de Deus. Porque se não for a graça de Deus, nós estamos perdidos. Se não for a graça de Deus, o nosso inimigo Satanás já teria nos destruído, nos devorado em vida. Então Jesus Cristo tem feito que até mesmo a água da rocha, muitas vezes, saia para saciar a nossa sede de justiça, a nossa sede de salvação. Só que muitas vezes nós não percebemos porque nós não estamos atentos aos sinais de Cristo. Jesus Cristo tem batido na porta do nosso coração todos os dias. Jesus Cristo tem batido na tábua do nosso coração, pedindo morada, pedindo um abrigo, para que nós possamos aceitá-lo em nossa vida, porque não é Ele que precisa de nós, mas é nós que precisamos dele. E Ele nos promete
a sua salvação. Porém, Jesus falou que o mundo é mau, o mundo jaz no maligno. E no meio de tantas circunstâncias que a vida nos oferece e nos lança de um lado para um outro, de um lado para um outro, um problema daqui, um problema dali, uma responsabilidade, uma questão, uma situação, um problema financeiro, um problema emocional, sentimental, familiar, físico, mental, espiritual, enfim. Somente você sabe a vida que você tem seguido, somente você sabe dos dilemas que tem enfrentado. E assim também não foi diferente para o povo de Israel. A Bíblia no Antigo Testamento se refere muito, não a um homem, a uma mulher, mas sim a um povo, a um país, a um governo, aos judeus, aos israelitas, a Israel. Então o título diz muito já. Os inimigos do povo de Deus serão destruídos. Jerusalém será restaurada, sua glória e felicidade. Senhor, tem misericórdia de nós. Por ti temos esperado. Se tu o seu braço cada manhã, como também a nossa salvação no tempo da tribulação. Senhor, tenha misericórdia de nós, porque por ti temos esperado. Aqueles que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. Os montes de Sião não se abalam e permanecem para sempre. Mas isso não significa que os montes de Sião não podem sofrer algum tipo de avaria, podemos assim dizer. Se nós estamos na presença de Deus, nós não somos imunes aos problemas diários. Jesus Cristo mesmo falou que nós não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, porque cada dia carrega o seu mal, que nós temos que nos preocupar com o dia de hoje. Nós não precisamos ficar aflitos com o que nós vamos comer, com o que nós vamos beber, com o que nós vamos vestir, porque assim fazem os gentios. Mas os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abalam. A nossa fé ela tem que estar estruturada e alicerçada somente, unicamente em Cristo Jesus. Foi como dito agora no começo da pregação, a palavra de Deus é a nossa bússola. Se nós temos medo, se nós temos insegurança, nós devemos examinar as Escrituras e tirar do nosso Deus o conforto. Se nós não temos força para examinar as Escrituras, então nós devemos buscar o conhecimento do Eterno, nós devemos dobrar os nossos joelhos e buscar a Jesus Cristo em nossas orações, nós devemos buscar a presença de Deus, nós precisamos buscar o Espírito Santo, buscar o poder de Deus, porque o poder de Deus, o Espírito Santo, ele é como uma armadura, e o apóstolo Paulo fala claramente sobre isso. Então a Bíblia fala, tem misericórdia de nós, por ti temos esperado. O povo suplica a Deus, tenha misericórdia de nós, porque em ti temos esperado. Eles conhecem o seu Deus, eles ouviram das proezas que o Eterno fez no passado. As dádivas que o Senhor realizou no meio de Israel foram citadas de geração em geração ao seu povo. A palavra de Deus está enraizada em Israel, entre o povo judeu. Até nos dias atuais, em pleno século XXI, muitos judeus guardam a Torá, muitos judeus guardam as leis de Deus com maestria. Porque a palavra do Senhor está alicerçada em Israel, porque Israel é o povo de Deus, Israel é a nação santa, Israel veio de um milagre, a descendência de Abraão, de uma mulher que era estéril. E quem disse que nós não somos um milagre diante de Deus? Quem disse que nós não somos bem-aventurados por estarmos hoje vivos com fôlego de vida, com saúde, enfrentando as nossas dificuldades, dia após dia combatendo um bom combate, dia após dia lutando pelos nossos propósitos, pelos nossos ideais, pelas nossas obrigações? Então o que nós temos que fazer é pedir a Deus a sua misericórdia. Senhor, tem misericórdia de nós, por ti temos esperado. Nós devemos esperar no Senhor. Nós devemos confiar no Senhor. Nós devemos colocar a nossa esperança em Cristo.
Porque se Cristo não nos guardar, quem nos guardará? A palavra do Senhor mesmo fala: se Deus não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Se Deus não edificar os muros, em vão vigia, em vão trabalha o edificador. Se Deus não nos proteger dos dias maus, quem nos protegerá? Muitos confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor dos Exércitos. Nas nossas angústias, nas nossas aflições, nós dobremos os nossos joelhos e suplicamos a graça de Deus, porque o conhecimento da Escritura nos foi concedida. Nós conhecemos o amor de Cristo Jesus, nós conhecemos a salvação que nos foi anunciada, porque um dia alguém nos anunciou. E esse é o chamado qual Deus coloca em nossas mãos, esse é o chamado qual Deus nos traz. Deus tem uma obra em nossas vidas para que nós possamos dar continuidade a toda a boa obra que Ele começou lá no princípio da criação do mundo. Lá no tempo de Moisés, lá no tempo de Israel, lá no tempo dos apóstolos, no tempo da igreja primitiva. O chamado de Cristo continua. Nós temos que anunciar e apregoar as boas novas da salvação, porque muitas pessoas ainda precisam do socorro, precisam do escape, muitas pessoas ainda precisam da salvação, e essa salvação está em Cristo. Não há salvação além de Cristo, não há salvação fora de Cristo. Então, se hoje nós estamos travados por causa dos nossos problemas, se nós não conseguimos ir adiante por causa das aflições que nos assolam como um chicote, estralando o nosso lombo, nós devemos buscar do Senhor misericórdia e esperar que Ele resolva, porque tudo nessa vida é fase. Tudo nessa vida é fase, nós temos que nos conscientizar que tudo que nós passamos na nossa vida, sejam fases boas, momentos bons ou momentos ruins, tudo isso é fase. O homem sendo mau, sabe dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais Deus, nosso Senhor e Criador. Se Deus, sendo mau, sabe dar bons presentes aos seus filhos, imagina Deus. Então não pense que Deus não está te olhando, não pense que Deus te esqueceu, não pense que Deus te abandonou, não pense que Deus te deu as costas. A única coisa que você precisa é orar. A única coisa que você precisa é buscar do Senhor o consolo. A única coisa que você precisa é buscar de Deus esperança. Porque muitas vezes nós colocamos a nossa necessidade, os nossos desejos nas coisas desse mundo, mas esquecemos que nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A Bíblia diz em Gênesis que os peixes Deus criou falando com o mar. As árvores Deus falou criando com a terra. E aos homens Ele fez a sua imagem e semelhança e assoprou o seu espírito dentro de si, dentro de nós. Então o homem, quando ele está fora da presença do Senhor, ele é como uma árvore que foi arrancada do solo. O homem, quando está distante do Senhor, é como um peixe que está fora da água do mar ou de um rio. Muitas vezes nós sofremos porque esperamos coisas materiais solucionarem os nossos problemas. E esquecemos que Deus tem o poder de realizar todas as coisas. Então o nosso socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Então se nós estamos sofrendo, se nós estamos em angústia, se nós estamos em tribulação, nós temos que pedir a Deus: Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós. Por Ti temos esperado. A fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, mas se esperam. Abraão teve fé e peregrinou toda a sua vida. Moisés teve fé e peregrinou no deserto 40 anos, sendo líder de uma nação. Davi teve fé e enfrentou Golias.
Na presença de Deus nós precisamos ter fé. Pedro, quando foi ao encontro de Jesus sobre as águas do mar, ele usou a fé. No momento em que ele viu Cristo Jesus andando sobre as águas do mar, ele falou, tu, Senhor. E o Senhor falou, sou eu, Pedro, vem até mim. E Pedro foi e se lançou. Então a fé é o nosso poder, a fé é o nosso combustível, a fé é o que nos motiva a confiarmos em Deus. E como eu tenho fé? Buscando a face do Senhor. Como eu tenho fé? A fé vem pelo ouvir a palavra. Nós precisamos ouvir a palavra do Senhor, nós precisamos dar ouvido para o que Ele tem a nos dizer. Sejam palavras de bem-aventurança, sejam palavras de repreensão. Nós precisamos conhecer o nosso Deus para que nós possamos acreditar nele. Então entenda que todo sofrimento que engloba a sua vida, ela será solucionada pela vontade do Deus vivo, esperando no Senhor. Daniel é um exemplo clássico disso. Quando Daniel teve o sonho com a revelação do final dos tempos, ele se angustiou, ficou perturbado com as visões que teve da madrugada. O que Daniel fez? Daniel se lançou em oração. Daniel conhecia o poder do seu Deus. Daniel viu o que Deus fez pelos seus amigos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Daniel experimentou a revelação do sonho de Nabucodonosor, sendo ousado diante do rei. Então Daniel sabia que a solução da sua aflição não estava no estudo, não estava nos magos, não estava em Babilônia, não estava no mundo qual ele vivia, estava rodeado. Daniel sabia que a solução do seu problema estava em Deus. E ele orou arduamente, ele orou constantemente. A Bíblia diz que ele não comeu, que ele não bebeu, que ele se cingiu de pano de saco. Ele se humilhou e se entregou. E ele orou até receber o milagre. E a profecia, a revelação nos mostra em Daniel que desde o primeiro dia, o qual ele colocou o seu coração em buscar a face de Deus, a sua oração foi ouvida. Entenda que a oração de um justo pode muito em seus efeitos. Entenda que o que Deus nos diz é que, sendo os homens maus sabem dar boas dádivas aos seus filhos, quanto mais Deus. Então, no momento em que algo aflige a sua vida, Deus te escuta. Eu amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada me encontrarão. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus ama os que o amam. Se você ama a Deus, Deus te ama. A certeza que você tem está dentro de você. A certeza que você precisa para vencer os teus problemas se inicia dentro do teu coração. Você não precisa se consultar com as pessoas, a resposta está dentro de você, a resposta está nas suas atitudes, a resposta está na sua demonstração de fé, porque se você diz que tem fé, então você é um bem-aventurado. Porém, a Bíblia fala que a fé sem obra é morta. E a única maneira que nós temos de provar a Deus que o amamos é através da fé, cumprindo os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Então entenda que para você ter fé, não é necessário muita coisa. Porque a Bíblia fala que seguir os mandamentos de Deus não é algo pesado, é algo fácil. Qual é o nível de amor que você tem por Deus? Essa é a pergunta que você tem que fazer para si mesmo. A questão é o quanto você está próximo de Deus. Porque muitas vezes nós queremos que Deus esteja próximo de nós. Né? O leão da tribo de Judá, o Deus que abriu as águas do Mar Vermelho, o Deus que derrubou com uma pedra o gigante Golias, o Deus que com uma ordem enviou um anjo, o qual matou mais de 200 mil soldados assírios que se levantaram contra Israel e contra o profeta. Então nós queremos a presença de Deus. E Deus está disposto em nos ajudar. Mas e quanto nós estamos próximos de Deus? Essa é a reflexão que se inicia. Todas as questões, problemas e dúvidas
que nós enfrentamos no nosso dia se resumem nessa reflexão. A Bíblia diz que os soldados do rei assírio foram perseguir e matar o profeta, então o profeta tinha o seu auxiliar, um jovem, eu não lembro agora o nome dele, me fugiu a memória, mas a Bíblia fala que Geazi, a Bíblia fala que quando Geazi foi para fora da casa do profeta, se não me falha a memória, era pela manhã, ele viu um exército, ou ele ouviu, eu não lembro muito bem a história agora, mas a Bíblia fala que Geazi se desesperou, porque o exército do povo de Deus, um exército muito numeroso, estava caçando o profeta. Geazi temeu pela própria vida. E o profeta não se intimidou. Um único homem foi perseguido por um exército inteiro. E esse um único homem não teve medo da morte. A palavra do Senhor fala que quando então o profeta teve um diálogo com Geazi, o seu servo, o profeta pediu para que Deus abrisse os olhos de Geazi, e naquele exato momento Geazi viu uma legião celestial em volta da casa do profeta. Miríades e miríades de anjos protegendo o profeta do Senhor. Então, para quem ele temeria? Mas por que o profeta teve tanta confiança em Deus? Foi porque ele viu os anjos? Não, em hipótese alguma. Foi porque ele conhecia o seu Deus. Foi porque ele confiava, através da sua fé, nas promessas do Senhor. Porque Deus fez uma promessa na vida daquele homem e Deus fez uma promessa na sua vida. Se Deus não fez ainda uma promessa na sua vida, Ele deseja fazer. Porque senão você não estava ouvindo essa palavra. Deus deseja ter um particular contigo. Deus até quer falar ao teu coração. A questão é aonde você está diante de Deus. Se você permitir que a sombra da noite, o laço do passarinheiro e a peste perniciosa assolem a tua vida, você será assolado. Mas aqueles que confiam no Senhor, a Bíblia diz que 1000 cairão ao seu lado e 10.000 à sua direita, mas ele não será atingido. Somente com seus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. A palavra do Senhor nos dá promessa de proteção, promessa de cura, promessa de salvação. Então a quem temeremos? O que nós temeremos? Senhor, tem misericórdia de nós, por ti temos esperado. Se tu o seu braço cada manhã. A palavra do Senhor fala que os inimigos do povo de Deus, aqueles que eram fraudulentos e etc e tal, aqueles que eram perversos, provariam do seu próprio veneno. Então nada fica impune diante dos olhos do Senhor. Tudo tem uma paga, tudo tem uma consequência. Então aqueles que te perseguem, aqueles que te humilham, aqueles que te ofendem, aqueles que te causam danos, que te dão medo, essas pessoas receberão a sua paga. Porque diz aqui, se tu o seu braço cada manhã. É como se o escritor falasse bem assim: ser o braço daqueles que combaterão os meus inimigos. Ser o braço daqueles que punirão os meus adversários. Agora, nos dias atuais, quem seria esse braço que nos protegeria dos nossos adversários? Que julgaria a nossa causa diante das injúrias e das perversidades sofridas pelos nossos inimigos? Jesus Cristo. Esse é o Filho de Deus. O braço do Senhor está estendido em teu favor. É só você refletir, é só você compreender o que o Espírito Santo está te dizendo. O braço do Senhor já foi estendido em teu favor. O braço do Senhor já te resgatou na cruz do Calvário. O braço do Senhor já carregou sobre si todas as tuas enfermidades.
Todos os teus pecados estavam sobre Cristo. Ninguém pode mais te julgar, ninguém pode mais te acusar, ninguém mais pode te apontar, porque Ele levou sobre si todos os teus pecados, todas as tuas angústias, todas as tuas aflições. Então, por que se dar a angústia? Por que se permitir o sofrimento se Ele levou sobre si o teu sofrimento? Aí você pode dizer para mim assim, ah, mas é difícil. É claro que é difícil. Aonde está o seu coração diante de Deus? Deus continua sendo o alfa e o ômega e Ele nunca vai mudar. Ele não varia. Agora os homens muitas vezes cambaleiam de um lado para o outro. As pessoas muitas vezes dizem que Deus está no seu coração, mas no momento da tribulação blasfemam e murmuram das circunstâncias das vidas. Quantas pessoas estão sofrendo por diversos problemas e culpam a Deus porque Deus não tem livrado elas das consequências? Só que se elas examinarem o seu passado, elas vão ver que elas são as causadoras da sua própria destruição. Elas no passado plantaram o vício, elas no passado plantaram o sofrimento, a traição, o adultério, a doença, a mágoa e tudo aquilo que não se cura. E Satanás em todas essas questões, porque Satanás vem para matar, roubar e destruir. Satanás então, ele tira proveito de todas as brechas que nós damos a Deus. Então, se nós não estamos diante de Deus, nós estamos sozinhos, mas sozinhos nós não ficamos, porque Satanás é o nosso adversário. E Satanás ele não se materializa como um homem. Ele usa as possibilidades que ele tem em sua mão. Ele aproveita das brechas que nós damos a ele. E assim ele entra na nossa vida para nos destruir. Então, se a sua vida por vários motivos está destruída, ou se por alguns motivos você se prejudicou no decorrer da tua vida, essas causas foram Satanás. Mas Satanás só teve o poder de agir na tua vida porque você deu legalidade através do teu pecado. E por que você deu legalidade através do pecado? Porque você não estava diante de Deus. Porque se você estivesse diante de Deus, o anjo do Senhor acampa em redor dos que o temem, e os livra e os guarda de todo mal. A Bíblia diz, porque guardaste a palavra da minha confiança, eu também te guardarei da hora da tentação, a qual há de vir sobre todos os moradores da terra. Eu amo os que me amam, e os que me buscam de madrugada me encontrarão. Quantas vezes nós temos buscado o Senhor? Quantas vezes nós temos buscado um encontro com o Senhor? Quantas vezes nós temos nos interessado pela palavra do Senhor? A palavra está nos dizendo, os nossos problemas estão solucionados. Os nossos problemas estão resolvidos. Ah, André, mas a minha questão é uma cura, é uma coisa impossibilitada, eu fui desenganado da medicina. Deus sabe todas as coisas. Abraão recebeu a promessa da terra prometida, mas em vida ele não recebeu a terra prometida. Mas hoje ele vive na terra prometida, porque Deus não é Deus de mortos. Abraão não morreu, Abraão está vivo, não no plano carnal, mas no plano espiritual. Aí você pode dizer assim, ah, mas isso é loucura que você está dizendo. Não. A palavra diz que Deus escondeu essas coisas dos grandes para revelar aos pequenos. A sabedoria de Deus para os homens é loucura. E a sabedoria dos homens para Deus é loucura. Enquanto os homens se acham competentes e conhecedores da vida e do mundo, Deus os vê como loucos. Porque o salário do pecado é a morte. Deus sabe que todo o conhecimento de um homem se finda no momento em que ele desce à sepultura. E então ele terá que enfrentar as consequências das suas obras. Se ele teve uma vida distante do Senhor, ele colherá uma eternidade distante do Senhor. E Deus é vida. Então esse que plantou uma vida de iniquidade receberá a paga da morte. É simples. E a palavra do Senhor ainda diz assim para finalizar. Como também a nossa, se tu o seu braço cada manhã, né? Faça justiça por nós, ele está falando, né? Contra os nossos adversários. A Bíblia diz que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue,
O teu adversário não é o seu patrão, o seu adversário não é o teu colega de trabalho, o teu adversário não são aqueles que te perseguem. Os teus adversários são os demônios, que usam as pessoas que dão brechas para eles. É simples, isso está na Bíblia. Uma pessoa espiritual discerne todas as coisas, uma pessoa espiritual se alimenta da palavra de Deus, ela conhece o seu Deus. Como nós podemos dizer que somos de Deus se nós não conhecemos o nosso Deus e desconhecemos os seus mistérios, porque Deus é mistério? Então, como nós podemos dizer que somos filhos de Deus se não conhecemos o nosso Pai? Por isso que no começo da palavra Deus nos diz que nós temos que examinar as Escrituras. E aí a Bíblia então diz assim: se tu o seu braço cada manhã, né? Faça justiça por nós, como também a nossa salvação no tempo da tribulação. E para finalizar, Deus nos diz isso, como também a nossa salvação no tempo da tribulação. Seja a nossa salvação, Senhor, no tempo da tribulação. Seja o Senhor a nossa salvação no tempo da tribulação. Como também a nossa salvação no tempo da tribulação. A palavra de Deus, ela já foi completa o suficiente para você entender que os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião que não se abalam, mas permanecem para sempre. O Senhor sempre protegeu o seu povo em meio às tribulações e angústias. Todas as vezes em que o povo buscava a face do Senhor e suplicava pelo seu livramento, o Senhor lhes respondia. Nós vemos claramente a história da rainha Esther. No momento em que Assuero decretou a extinção dos judeus, né? A Bíblia diz que o inimigo do povo de Israel, do povo judeu, queria a destruição de todos os judeus. E a morte de todos os judeus foi decretada. Mas no momento em que a rainha Esther, guiada pelo Espírito Santo de Deus, convocou todos os judeus a um jejum de 3 dias e 3 noites, sem comer e beber, a palavra do Senhor diz que Deus entregou os seus inimigos em suas mãos. O Senhor é a nossa salvação. O Senhor nos garante. É como diz o Salmo 91. Como também a nossa salvação no tempo da tribulação. Deus vai te guardar, Deus vai te proteger, Deus vai te libertar, Deus vai fazer por você tudo aquilo que os homens nunca fizeram. Deus vai colocar você em lugares altos, os quais você nunca imaginou e sonhou, nunca pensou em estar. Deus, ele mostrará a sua face para você. Basta você crer, basta você acreditar. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor em teu coração.